Quais são as implicações da greve geral de 11 de dezembro? Um novo conjunto de reformas laborais modifica mais de 100 artigos do Código de Trabalho e de outros regulamentos. Descubra algumas das novas medidas. Montenegro afirma que 1.600 euros para o salário mínimo é viável. A declaração já foi alvo de críticas por parte de outros partidos políticos e das centrais sindicais, incluindo a CGTP, que no domingo qualificou as palavras do primeiro-ministro como um ato de desespero e uma ofensa aos 2,5 milhões de trabalhadores que recebem menos de 1.000 euros, antes de impostos. Incêndio em veículo na Ponte Vasco da Gama, Lisboa. Elementos dos bombeiros de Alcochete foram mobilizados para o local. No Luxemburgo, 3 cidadãos portugueses recebem pena de prisão perpétua. 3 portugueses são sentenciados a prisão perpétua no Luxemburgo. Sindicato dos Enfermeiros no Porto é alvo de buscas pela PSP. As alegações sobre Pedro Costa foram reportadas em abril deste ano. Músicos portugueses declaram boicote à Eurovisão em protesto contra Israel. A saída do evento já foi confirmada por Espanha, Irlanda e Países Baixos, devido à continuidade da presença de Israel. De Viseu a Aveiro, uma jornada entre pão em forno a lenha e regueifa na Cascata da Cabreia. No programa Boa Cama Boa Mesa do Jornal da Noite da SIC, explora-se os distritos de Aveiro e Viseu com o intuito de degustar vinho e azeite, além de aprender sobre a culinária local. A viagem é guiada por Hélder Correia. Seguro nega a exploração política da paralisação e participa em conferência com Mendes, Melo, Ventura e Coutrinho. No dia da greve geral, o debate entre Jorge Pinto e André Ventura continua. Os candidatos da esquerda cancelaram as suas agendas e uniram-se à manifestação. Seguro e Gouveia e Melo competiram ontem pelo eleitorado socialista, mas não vão participar na paralisação, com uma fonte da candidatura de Seguro a afirmar que não vão explorar politicamente a luta dos trabalhadores. Greve geral. Interrupções nos transportes iniciaram-se esta quarta-feira. Descubra o que antecipar para amanhã. A CP avisa sobre as consequências já a partir desta quarta-feira, enquanto os bombeiros chapadores de Lisboa operam com serviços mínimos. CP anuncia serviços mínimos e avisa sobre interrupções. A CP comunicou que, devido a uma greve convocada pelos sindicatos para o dia 11 de dezembro, são esperadas interrupções na circulação de comboios, com potenciais efeitos também no dia anterior e no dia seguinte. Rússia avisa sobre represália severa contra forças militares europeias. O chefe da diplomacia russa elogiou o líder dos Estados Unidos da América, Donald Trump, por afirmar que a União Europeia atravessa uma séria crise e segue por um rumo inadequado. O protagonista das imagens mais hilariantes de animais selvagens é um gorila a dançar. Os vencedores dos prémios de fotografia animal mais engraçados foram revelados. O britânico Mark Metcon capturou um gorila a dançar em plena ação, garantindo assim o primeiro lugar. Lisboa. Homem encontrado morto perto da PSP. Durante trabalhos de manutenção, foi descoberto o corpo em avançado estado de decomposição de um homem idoso nas proximidades da sede da Divisão de Investigação Criminal da PSP. Reunião na Câmara do Porto sobre Metrobus, solicitada pelo Chega. Miguel Corte Real, pelo Chega, concordou em alterar a moção, visto que a meta é solucionar um problema que impacta as pessoas. Porto Covo. Um falecido e 5 feridos em acidente de viação. O acidente de viação resultou na paragem da circulação rodoviária em ambos os sentidos,
com o trânsito a permanecer cortado cerca das 9 horas e 45 minutos. Colapso de 2 prédios resulta em 19 mortos e 16 feridos. As vítimas feridas foram levadas para o Centro Hospitalar Universitário de Fez, enquanto as buscas e operações de resgate prosseguem. Agenda de todos os concertos agendados para 2025-2026 em Portugal. Informações essenciais sobre os festivais e concertos programados para os meses vindouros, um calendário em constante atualização. Timor-Leste manifesta disponibilidade para assumir a presidência da CPLP. Na sequência do golpe militar de 26 de novembro, o presidente timorense já havia apoiado a suspensão da Guiné-Bissau da CPLP. Greve geral. A reforma laboral beneficia apenas os patrões? O governo erra e não consegue corrigir. Existem medidas que são sinistras, complicadas de justificar. Em situação de emergência, Montenegro garante um aumento salarial, mas a reforma laboral não é uma solução milagrosa. Carneiro critica Almirante por se ter arvorado como candidato do PS após debate com Seguro. Durante o debate, Gouveia e Melo afirmou que representa outro campo político, que é o do PS, descrevendo Seguro como alguém que é a cara de uma facção do PS que não consegue alcançar o pleno na sua esfera política. Está a Rússia preparada para um conflito com a Europa? Com a intensificação do conflito, surge a dúvida: estará o Ocidente a ser confrontado por Moscovo? E o regresso de Sergei Lavrov, trata-se de uma guerra psicológica que divide? A análise de Luís Tomé. Assistência será necessária para 1,8 milhões de moçambicanos. Para 2026, a Unicef pede 50,5 milhões de euros, destacando a necessidade de investimentos substanciais em água, saneamento, higiene, nutrição, educação e proteção infantil a fim de apoiar 1,2 milhões de indivíduos, incluindo 866 mil crianças, com serviços essenciais e apoio vital. Turistas poderão ter de fornecer histórico de redes sociais aos Estados Unidos antes da entrada no país. A iniciativa decorre de uma diretriz executiva de janeiro assinada por Donald Trump e inclui também a obtenção de dados sobre números de telemóvel, e-mails e informações familiares. Esta ação pode constituir um impedimento para visitantes em potencial numa altura em que os Estados Unidos da América se preparam para receber um elevado número de turistas. Corpo encontrado na investigação criminal da PSP de Lisboa apresentava uma pulseira de hospital. Corpo, em estado avançado de decomposição, foi descoberto por agentes durante trabalhos de manutenção. Inauguração da Princesa Ingrid na cerimónia do Nobel. Em Oslo, a família real norueguesa juntou-se para a entrega do Nobel da Paz, a apenas 2 meses do julgamento de Marius Borg. Com 21 anos, Ingrid fez a sua primeira aparição num evento de grande escala internacional. IVA super reduzido e simplificação de normas na construção em análise pelo P. No Parlamento Europeu, Borja Giménez Larraz, eurodeputado, assume a relatoria da Comissão Especial dedicada à crise de habitação na União Europeia. A FASEC apresentava vulnerabilidades antes da aquisição de Isabel dos Santos. De acordo com o Tribunal de Contas, a condição da FASEC, que foi nacionalizada em 2020 e privatizada em 2023, já se mostrava débil quando a angolana Isabel dos Santos se integrou ao grupo em 2015, contando com o suporte da Banca Nacional. Coutrinho não se deu conta de que recebeu um convite para ser morto. No programa Realpolitik, Miguel Pinheiro e Sérgio Sousa Pinto discutem os 2 debates cruciais das eleições presidenciais, o impacto dos sindicatos na política e as novas estratégias dos Estados Unidos da América em relação à Europa.
Calorama 2026 contará com Robbie Williams, Deftones e Clipse. A dupla Clipse, o primeiro grupo de hip-hop a se apresentar no Vaticano, juntamente com Freddie Gibbs e The Alchemist, estarão entre os principais destaques do hip-hop no Calorama. Greve geral. Quais setores serão os mais impactados? As áreas da saúde, educação e transportes deverão enfrentar as maiores interrupções. Existe ainda margem para negociação. CIP, CGTP, FECTRANS, FEMPROF e administradores hospitalares prevêem os efeitos do protesto. Medida cautelar para mulher que comercializou inscrições fraudulentas no SNS. Detida em maio, a mulher ficou em prisão domiciliária com pulseira eletrónica. No entanto, a PJ apurou que ela ainda mantinha a colaboração com duas funcionárias da USF de Cortegaça na venda de inscrições no SNS. MEO Calorama 2026, Deftones, Turnstile, Interpol e outras 15 confirmações no Festival de Lisboa. Cerca de 20 artistas confirmados para o Festival MEO Calorama, que volta a ter lugar no Parque da Bela Vista, em Lisboa, no final de agosto. Descubra os preços dos ingressos. Ministério afirma estar a implementar ações para combater desigualdades educativas. Fernando Alexandre destaca iniciativas como os mediadores culturais e linguísticos, que não foram incluídas no relatório do CNE, e assegura que estão a produzir resultados bastante positivos. Acima de 430 mil russos juntaram-se às Forças Armadas em 2025. Dmitry Medvedev garante que os objetivos de recrutamento estabelecidos para este ano foram quase cumpridos. Catarina Martins refere-se a um ataque a todas as gerações, enquanto António Filipe solicita retirada da proposta de reforma laboral. Na quarta-feira, o debate presidencial reúne dois dos candidatos mais à esquerda. As eleições estão agendadas para 18 de janeiro. Ministro irlandês Thomas Byrne: nunca fomos neutros em relação à invasão russa da Ucrânia, embora não sejamos membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Thomas Byrne, que integra o gabinete do primeiro-ministro irlandês e é responsável pelas áreas da Europa e da defesa, esteve em Portugal para preparar a presidência europeia que o seu país irá assumir no segundo semestre de 2026. Trump compreende melhor a Rússia do que qualquer outro líder. O Kremlin expressa apreço pela maneira como o presidente dos Estados Unidos da América percebe os motivos que tornam a guerra inevitável, segundo Lavrov. Contudo, o mené russo afirma que a responsabilidade de Biden não é única. O Ministério afirma que está a implementar ações para combater desigualdades educativas. Fernando Alexandre destaca iniciativas como os mediadores linguísticos e culturais, que não foram incluídas no relatório do CNE, assegurando que estão a produzir resultados bastante positivos. Nova exposição no Palácio da Ajuda desvenda a mesa real e o dia-a-dia gastronómico da monarquia. Durante as últimas décadas da monarquia, os menus da coroa eram destacados por uma teia de indivíduos, burocracias e utensílios. O Palácio Nacional da Ajuda agora traz à luz essa realidade oculta, desde os cristais até aos criados uniformizados. Donbass. A área que pode resultar numa segunda invasão. Cartaz com a imagem de Vladimir Putin na província de Donetsk.